Muito bem, gente, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Adê Leão, sou professora de meditação e performance e estou aqui desenvolvendo um trabalho onde eu ajudo pessoas a dominarem crises de ansiedade, terem mais estabilidade, plenitude, aumentarem seu poder de foco. E desenvolvo este trabalho aqui voltado para as técnicas de mindfulness, meditação, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu trouxe dos meus stories a partir de enquetes com a galera que acompanha aqui, e eu percebi uma necessidade mesmo da gente conversar um pouco sobre isso, sobre pensamentos negativos. Tenho desenvolvido aí desde o início da semana passada, inclusive, falando um pouco sobre ruminação nos links dos vídeos que você encontra lá no nosso canal do YouTube. Eu também falo bastante sobre isso e como que nós podemos gerir, como que nós podemos treinar a nossa mente para de fato dominar. Eu gosto da palavra de dominar ao invés da palavra controlar, porque é muito interessante a gente pensar que a gente não controla os nossos pensamentos. Tem uma frase do Foucault onde ele fala que a liberdade é algo que está inerente ao ser humano, é algo assim. E eu acredito que a gente não tem tanta liberdade assim quando pensamos principalmente em relação ao nosso controle mental, a forma como a gente está acostumada a gerir os nossos pensamentos. A gente pode realmente pensar em tudo e qualquer coisa que a gente quiser, mas o que tem acontecido hoje, muitas vezes, principalmente pelo contexto que se gerou, é que temos passado a ser reféns dos nossos pensamentos. Acabamos nos identificando tanto com eles e mergulhando tanto no turbilhão de pensamentos e nessa aceleração que ele nos leva, que nos identificamos, viramos prisioneiros e às vezes não sabemos como sair desses pensamentos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, até postei nos meus stories, como eu disse, muita gente comentou que tem pensamentos negativos pela manhã. Olha que loucura, as pessoas acordam já com preocupações, tensões, muitas vezes até com crises de ansiedade. E eu não sei, para quem já me acompanha há bastante tempo aqui, eu já contei que toda essa metodologia, esse estudo ligado às técnicas de respiração e atenção plena, meditação, elas surgiram na minha vida também por este fator de ter pensamentos negativos pela manhã. Eu acordava já com uma palpitação, acordava com uma tensão, e isso é muito positivo, por um lado, no sentido de que é importante a gente gerar pensamento. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui também, mas ao mesmo tempo é importante a gente entender qual o limite desse pensamento para que nós não ampliarmos esse sentimento, esta sensação de mal-estar, e isso atrapalhar a nossa vida. Pensamentos negativos, eles atrapalham a nossa resiliência, o nosso nível de clareza e a nossa capacidade de agir em direção àquilo que a gente busca, agir em direção ao nosso bem-estar. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Para quem também viu o anúncio nos stories, eu falei para pegar papel e caneta, para a gente poder fazer algumas anotações importantes. E se você é uma pessoa que tem essa sensação, se você é uma pessoa que sente que logo pela manhã já acorda com esse mal-estar, essa sensação de que está sempre no limite, de que muitas vezes não descansou, eu vou trazer aqui dicas valiosas que vão te ajudar de imediato, aproveitando que já são 8h30 da noite, você já vai dormir mais tarde e vai poder amanhã de manhã retomar e quem sabe até já aplicar algumas dessas técnicas, beleza? Bom, é importante a gente deixar claro aqui que o que já foi comprovado em alguns estudos científicos, que o que motiva as pessoas não é o que ocorre, mas a forma como interpretamos determinado fato. Então é importante você entender que a motivação, ela vem muito do nosso nível de interpretação. E dependendo de como você está internamente, dependendo de como está o teu nível de autoconhecimento e tantos outros fatores que contribuem também para a nossa saúde e bem-estar, inclusive para a nossa saúde mental, existem determinados fatos que ocorrem na tua vida que podem ser interpretados como bons ou ruins. Isso depende muito do teu ponto de vista e depende muito do teu hábito, da tua capacidade de treinar o pensamento para isso. Então, é importante você lembrar disso, né? Desenvolver os pensamentos também está diretamente ligado com quadros de transtornos de ansiedade e depressão. Porque o que acontece em nível mental é mais ou menos assim. Primeiro a gente tem a emoção
sobre aquilo que nos acontece. O primeiro impulso elétrico, mental do cérebro é a emoção. E a emoção, ela é uma sensação. Então, a primeira coisa que nos acontece é isso, a gente sente. A gente sente no corpo, a gente sente na respiração, a gente sente em algum lugar. Então, este é o primeiro impulso após a gente vivenciar um acontecimento. Depois da emoção, a gente tem o sentimento. Começa o nível de racionalização processamento acerca daquele fato, certo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está indo para um date, para um primeiro encontro, né? E essa pessoa está nervosa, ela está ansiosa, positivamente até, para conhecer aquela outra pessoa que ela vai, né, conversar, e existe já um interesse, rolou um match, e aí ela começa a ter as mãos suadas, ela começa a ter um frio na barriga, e dependendo do estado dessa pessoa, do nível de autoconhecimento dela, ela pode interpretar isso como bom ou ruim. Isso é a emoção. É a emoção gerada por ansiedade, pela curiosidade, por todo o sentimento que já ocorreu entre aquelas duas pessoas para que aquilo se efetivasse num encontro presencial. Então, se esta pessoa tem esse nível de clareza, ela vai interpretar esses sintomas como sintomas que fazem parte daquele momento. E tá tudo bem, e vamos lá, e vou minimamente ali com algumas outras técnicas, algum nível de domínio e consciência física, corporal, gerenciar esses sintomas. Agora, uma pessoa que não tem esse nível de clareza e muitas vezes já associa essas sensações físicas a pensamentos e sentimentos negativos, ou seja, já projeta, né? Caramba, a pessoa que eu vou conhecer vai me ver nervoso, vai me achar um idiota, vai me achar uma pessoa lesa, besta, meu Deus, vai ser um desastre, já tô eu aqui, vou passar vergonha. Olha só como um mesmo fato pode ser interpretado como positivo ou negativo, dependendo da maneira com a qual você associa este fato, certo? Então, por isso que é importante a gente desenvolver essa clareza dos nossos sentimentos, das nossas emoções e pensamentos, né? Então, o processamento de toda essa emoção, de todo este impulso, ele vem a partir do pensamento. O pensamento, ele é muito importante para nós, Homo sapiens. Somos as únicas espécies mamíferas, né, mamíferos, que têm essa capacidade cognitiva de imaginar, de projetar. E olha o quanto isso foi importante para que a gente chegasse aqui, né, para que a gente desenvolvesse tanta complexidade, né, em caráter social, econômico, para que a gente pudesse criar relações, discernir acerca da nossa vida, encontrar soluções para que pudéssemos resistir a predadores, para projetarmos alimentos que fossem melhores de serem consumidos e pudéssemos estar aqui. Então, o pensamento, a cognição, a imaginação, ela é fundamental, tanto para que pudéssemos achar soluções, como também para que nos prevenisse de possíveis riscos e ocorrências que já vivenciamos e que o pensamento automaticamente já existe para, peraí, como que eu posso me prevenir daquela situação para que ela não aconteça novamente? Para que eu não passe de novo por aquilo, né? Então, é bem interessante a gente entender isso. Mas o que tem acontecido hoje em dia é que com o fluxo acelerado de fatos na nossa vida, com a alta demanda emocional, demanda profissional, pensamento é força criadora, exatamente, Maíra, pensamento é força criadora. Tudo existe primeiro na mente, absolutamente tudo. Tudo que a gente vivencia, ela começa sempre no nosso pensamento. Então, por isso que eu estou discernindo aqui para vocês entenderem que é muito também uma questão de clareza de como nós estamos direcionando o nosso pensamento acerca dos fatos. Então, só voltando para o que eu estava dizendo, a gente está com uma alta demanda profissional, uma alta demanda social, ainda estamos nos adaptando a uma nova rotina, a uma nova dinâmica pós-pandemia. Então, tudo isso é um contexto que nos gera esse fluxo de pensamento acelerado. A gente está cada vez mais projetando e vivenciando um estado mental de falso eu,
que foi o que eu contei nos stories também. O que é esse falso eu? Nós estamos aqui numa live, conversando, compartilhando informações juntos, mas muitas vezes a tua cabeça já está lá no teu trabalho amanhã, que você tem que terminar o prazo do relatório que não foi entregue, que o teu chefe vai te encher o saco, ou que amanhã, ou que hoje aconteceu uma coisa muito ruim e você está aqui pensando sobre isso e você não consegue se desgrudar desse pensamento. E isso é muito prejudicial para nós. Às vezes a gente não entende e se perde mesmo quando temos a sensação que tá tudo errado. Não é que esteja tudo errado, né? René Descartes falou lá no tempo que ele viveu, que agora eu não lembro qual foi, mas penso, logo existo. Foi quando os filósofos, os teóricos começaram a discernir sobre esta separação mente e corpo. Acontece que nós não somos os nossos pensamentos. Isso já foi cientificamente comprovado. Não somos aquilo que pensamos. Aquilo que pensamos é tão somente um ponto de vista, criado a partir da nossa existência e da maneira que tivemos, do repertório que tivemos ao longo da vida para interpretar determinado fato. Estou aqui trazendo um contexto bem psicológico, porque a gente está falando de treino mental. A gente está falando de algo que parece simples, mas não é. É importante que existam técnicas e que essas técnicas sejam praticadas. É uma nova habilidade que estamos tendo que desenvolver para lidar com uma alta demanda em caráter social e pessoal. Pós-pandemia, um novo contexto que se apresenta de um fluxo acelerado de relações, de uma rotina extremamente lotada de atividades que todos e todas nós estamos vivenciando e desenvolver a habilidade de gerir isso para não cair nesse fluxo de pensamento acelerado, de identificação com esse falso eu, é fundamental para a nossa saúde. Ampliar pensamentos negativos não nos dá espaço para criar sensações positivas. Ampliar pensamentos negativos aumentam, cientificamente comprovado, o nosso nível de inflamação corporal, abaixa a nossa imunidade. Então, olha só o poder que os nossos pensamentos possuem na reverberação, nos efeitos do nosso corpo. Então, por isso que é importante falar sobre esse aspecto de ruminação, né? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Terminei um relacionamento. Não estou mais me relacionando com o fulano, ciclano, a gente decidiu terminar e eu tô aqui pensando sobre isso e você fica pensando, processando, tentando encontrar soluções, tentando entender por que isso aconteceu. E este é um vício da nossa mente de buscar formas de nos bloquear daquela dor. Acontece que a gente não vai nunca bloquear isso. Então, o primeiro passo para a gente lidar com pensamentos negativos é entender, ter clareza que nós precisamos lidar melhor com isso. Porque existe um vício em caráter mental de que queremos desenvolver cada vez mais, projetar, encontrar soluções de coisas que não tem solução, gente. Já vivenciamos. Eu sei que, mais uma vez, vou repetir, e repetir é uma característica fundamental para que possamos aprender. Não vamos resolver. Óbvio que o pensamento é importante, óbvio que ter clareza para você processar e interpretar determinado fato é fundamental. Mas mais importante do que isso é a sua capacidade de entender o momento em que isto precisa ir. É entender o momento de abandonar o pensamento. E aqui eu vou trazer algumas técnicas que vão deixar este processo, vão fazer com que isso seja feito de uma forma mais fácil. Beleza? Então, só para organizar aqui as ideias, primeiro passo é saber o que você sente, desenvolver a emoção, ter consciência cada vez mais de que o teu corpo fala com você. O teu corpo é um reflexo daquilo que você pensa. Então, muitas vezes Oi, Fábio, boa noite. Então, muitas vezes uma dor nas costas não é apenas uma dor nas costas. Muitas vezes um torcicolo, uma dor de cabeça não é apenas um torcicolo e uma dor de cabeça. Ter essa consciência de que o corpo ele é um sintoma da tua mente, dos teus pensamentos, para que você comece a criar esta conexão e ter uma clareza maior de como estão os teus pensamentos, beleza? Reforçar o nosso hábito de concentração,
foco e presença para perceber esses pensamentos é fundamental. Então, cada vez mais, a partir disso, primeiro passo, entendimento de que você deve desenvolver um pensamento, até mesmo um pensamento negativo. É importante que ele seja desenvolvido, e quando eu falo de desenvolver, dar espaço para ele acontecer. Não deixa ele bloquear, não deixa a emoção se bloquear, dá espaço para isso acontecer na tua vida. É importante que a gente processe e é importante que a gente sinta os fatos, até mesmo os fatos negativos, mas ter clareza do momento que você precisa abandoná-lo, beleza? Isso é um ponto. O segundo ponto, reforçar o nosso hábito de concentração, foco e presença para perceber esses pensamentos. É isso que vai te fazer, muitas vezes, ter esta clareza de que o pensamento precisa ser abandonado, de que aquilo não é mais útil na tua vida. Então, ter um momento do teu dia no qual você consiga gerar esta percepção, né? Sendo isso feito através de técnicas de respiração e mindfulness, que é o que mais a ciência indica quando pessoas possuem essa dificuldade de lidar com pensamentos negativos, de ruminação, de ficar ampliando essa sensação dentro delas. Então, ampliar o seu poder de foco, memória e presença são técnicas, são formas de você ter esta percepção maior de que este pensamento não é útil na tua vida. Adelaide, mas eu não treino isso, como que eu posso começar? No meu canal do YouTube tem várias técnicas, alguns treinamentos e muitas outras dicas, mas vou te dar uma dica aqui, beleza? Um treino simples, ritmado, que você pode fazer ao acordar. Ao acordar, antes de você sair da cama, primeiro um bom espreguiçamento, já que nós estamos falando de pensamentos negativos pela manhã. Se você, tem essa percepção corporal, como eu acordei, dor nas costas, palpitação, o que isso diz sobre os meus pensamentos? Faça uma respiração profunda, solta o ar bem devagar, lembra disso, gera esse hábito, como forma de alerta, até mesmo para quando você tiver essa sensação. Faz uma respiração profunda, solta o ar bem devagar e te concentra em fazer isso, respirando fundo, segura no tempo livre, solta devagar. Faz algumas séries dessa respiração ritmada para que isso vá estabilizando o teu pensamento. Percebe que é importante também a gente entender uma coisa. Esse nível de foco, presença e concentração, ele é substituído por uma ação no momento presente, no caso a respiração, Uma ação no momento presente que vai te trazer bem-estar, Porque você está colocando energia para dentro, você está respirando de forma profunda, ativando uma série de nervos, colocando mais oxigênio para dentro, para o teu cérebro. Então isso por si só já te traz mais tranquilidade, certo? Além dessa tranquilidade, uma presença no aqui e agora, na tua respiração, que vai te trazer esse caráter de clareza. Percebe que eu não tô aqui falando de uma mágica, é a mágica da respiração, não é mágica, é método e prática. Então eu tenho certeza que se você está assistindo isso e se identifica com essa sensação, você vai anotar e vai fazer amanhã, caso você já tenha a impressão que vai acordar dessa forma. Porque quem está sentindo a dor com a qual eu estou falando e identificando aqui, sabe do que eu estou falando, sabe que é difícil, sabe que não é legal. Então não esquece disso. É óbvio que para quem quiser ir mais além, para quem quiser desenvolver realmente o autoconhecimento a partir disso, tem os treinamentos, tem o curso, mas por si só, fazer uma respiração ritmada, praticar isso, já vai mudar a qualidade do teu nível de presença, entende? Não precisa de muito, precisa de prática, beleza? Muito bem, então isso que eu estou falando tem a ver com treinos de mindfulness, Presença é tudo a mesma coisa, mindfulness, atenção plena e num desenvolvimento para além disso, o treino de meditação que vai melhorar o teu foco. Quando a gente melhora o foco, a gente consegue ter um melhor livre-arbítrio. Tô focando nisso, escolho não focar mais nisso. Pronto, acabou.
Isso acontece quando a gente desenvolve esse tipo de treinamento, certo? E isso também faz com que a gente crie espaço, criar espaço entre nós e entre o que a gente pensa. Outra forma de criar espaço, segunda dica aqui da nossa técnica, das técnicas que eu tô trazendo aqui. Ah, Dê, mas tenho preguiça de respirar, não quero, não gosto de fazer. Então, beleza, sabe o que tu vais fazer? Tu vais pegar caneta e papel e tu vais anotar o que tu tá sentindo. Tu vais acordar, não sei como que é a tua rotina, cada pessoa tem a sua, mas tu vais anotar. Eu estou sentindo isso. Pronto. O simples fato da gente anotar, né? Muitas vezes conversar com uma pessoa, mas a anotação, o poder da escrita também em caráter terapêutico nesses casos é muito legal, é muito válido. Porque quando você anota, você literalmente tira isso do mental e reverbera em caráter de escrita. Você leva muito mais clareza para aquele pensamento. Você cria literalmente também este espaço entre você e o que você pensa. E é capaz de perceber que isso é um aspecto apenas daquele fato e dos teus pensamentos. Ele não é o único, ele é apenas um aspecto. Então, a anotação, ela ajuda muito nesse processo de clareza para como podemos lidar com isso. E aí, por exemplo, se você quer realmente focar nisso para te trazer mais bem-estar e entender como lidar melhor com esses pensamentos negativos pela manhã, anotar e ter um treinamento de foco, memória, concentração vai ajudar ainda mais, beleza? Vai ajudar muito nesse domínio de ansiedade, de pensamentos ruminativos e pensamentos acelerados. Você está criando espaço, se distanciando do pensamento, identificando que ele existe, né? E isso, gente, já é um treino de meditação. No meu curso, onde eu falo bastante sobre isso, Respira Todo Dia, onde a gente tem todo o processo de reeducação respiratória, eu explico lá as 4 fases da meditação. É cientificamente comprovado que a meditação e os treinos de mindfulness são eficazes nesse tipo de tratamento, nesse tipo de gestão da ansiedade, dos níveis de estresse. Então, uma das primeiras etapas é essa percepção, é o que eu coloquei no vídeo do feed, que eu chamei de pratyahara, a percepção, né, e a abstração desses pensamentos, identificar que ele está ali. E uma dessas formas de você identificar é também escrever. Isso funciona muito, beleza? Então, escrever aquilo que você está sentindo ajuda você a se distanciar do pensamento e desse estado de falso eu. Você tá aqui, muitas vezes não aqui, mas vamos dar um exemplo. Você tá na tua cama, acordando, né, para viver o teu dia e você... Ó, minhas gatas derrubando as coisas, gente, desculpa. Você tá aqui para viver o seu dia e o seu falso eu, né, essa projeção mental tá lá em algum lugar se preocupando, ruminando pensamentos. Não. Começa a entender, leva a clareza que isso precisa mudar, leva a clareza do distanciamento entre você e o teu pensamento e substitui isso por uma ação efetiva. Seja uma ação efetiva voltada para a respiração, uma respiração ritmada, simples, não precisa de muito quando se trata de um imediatismo do domínio da ansiedade, beleza? Não precisa de muito, basta você atuar com essa respiração simples, certo? E também aplicar outro tipo de técnica, uma atividade. E por que eu tô reforçando aqui a atividade, a ação, ao invés do pensamento? Porque também é legal, né? O pensamento, ele também funciona muito, por exemplo, existem outras técnicas que estão associadas a mudar o foco da atenção para... Ah, você pode acordar de manhã e já pensar pelo que você é grato. E a gratidão é muito poderosa, apesar do estereótipo que já se existe sobre ela, né? Infelizmente, nós ocidentais temos alguns estereótipos, alguns preceitos acerca disso. Então a gratidão já virou modinha, já virou estereótipo de gente namastê, de gente que, enfim. Mas ela é muito poderosa. E a gratidão, ela funciona muito também. Mas quando se trata de um nível de crise, de pensamento acelerado que atua no corpo, com sintomas físicos, muitas vezes substituir um pensamento por outro não vai funcionar, não vai dar jeito. Porque você vai criar mais um pensamento
que vai se misturar nos pensamentos negativos e isso não vai acabar nunca. Vai entrar tudo no looping de ruminação. Então, para quando nós estivermos num estado de crise, o mais importante é a ação. A ação nos toma daquilo, porque é um foco efetivo para fazer qualquer outra coisa. Fazer um treino de respiração, muito bom, amplia a presença. Ah, não gosto de fazer treino de respiração, não. Fazer um esporte pela manhã, atividade física, gente, movimento, muda o teu dia, muda o teu humor, né? É muito, muito, muito saudável também. Fazer qualquer treino de respiração, a Vivi tá colocando aqui, é o que eu falei agora há pouco, Vivi. Mais uma caminhada, uma atividade que te traga prazer, que substitua o pensamento por uma sensação. Isso também é cientificamente comprovado como algo que não apenas trata de imediato, te ajuda de imediato a gerar mais resiliência com esses pensamentos negativos, como também previne pelos próximos 6 meses. O artigo científico que eu tenho aqui, depois eu posso compartilhar com vocês, fala que isso gera uma prevenção até para os próximos 6 meses desse caráter de ruminação negativa. Então olha só o poder do movimento, da atividade física e de todos os neurohormônios e neurotransmissores que eles são capazes de produzir. Então pegar o teu foco para uma ação efetiva, seja esta ação ligada a um movimento, uma caminhada, um exercício físico, seja esta ação voltada para ampliar o teu poder de foco, de meditação e mindfulness, seja esta ação ligada a um hobby, bordar, tocar violão, enfim, mas uma ação. Então, além de você anotar aí que esse distanciamento, essa clareza de que você não é o teu pensamento, de que a tua escrita é muito importante, é legal também você parar para pensar e anotar o que eu gosto de fazer. Porque tem gente que não gosta de fazer exercício pela manhã e tá tudo bem. Outra coisa importante. Ah, então se eu não acordo cedo para fazer atividade física, eu sou uma farsa. Não, tá tudo bem. As pessoas são diferentes. Nós vivemos nas cidades. O nosso ciclo circadiano mudou muito nos últimos anos. Tem gente que não gosta de acordar cedo para fazer atividade física. Tem gente que se dá melhor fazendo atividade física à noite. Tem gente que gosta de fazer qualquer outra coisa, em qualquer horário do dia. Mas encontrar uma atividade que te traga prazer, uma ação, é muito importante. Beleza? E principalmente uma clareza de que esta ação não vai te gerar culpa, né? E eu falo isso porque também é legal a gente entender que essas ações feitas de forma inconsciente, pelo impulso da emoção e do pensamento, levam a gente a transtornos e compulsões. Compulsões alimentares, compulsões como eu tinha, ligadas ao alcoolismo. Eu era uma pessoa extremamente ligada com estou triste, vou beber até cair. Estou muito feliz, vou beber até cair, né? O álcool para mim, ele era um meio de eu apagar, de eu me descolar da minha realidade. Era assim para mim, real. E hoje eu não tenho problema nenhum de assumir isso. E às vezes as pessoas até ficam assim, perplexas comigo, falam, ai, mas eu posso beber? Não, gente, tá tudo bem. Pode beber do meu lado, eu não vou te atacar, não vou ficar babando, não, tá tudo certo. Por quê? Porque eu desenvolvi clareza sobre isso. E não é vergonha nenhuma pra mim falar sobre isso aqui. E mais, acho importante falarmos disso aqui. Então, por que eu tô falando disso? Vamos retomar o pensamento, vamos puxar esse fiozinho, porque eu tô trazendo clareza das atividades, das ações que nos causam prazer e não estão associadas a compulsões. Olha aí a importância do autoconhecimento. Vou me sentir culpado de comer 10 pedaços de pizza? Talvez, né? Então, talvez não vou me sentir, não vou comer 10 pedaços de pizza, eu vou buscar uma outra coisa. Então, explorar, gente, é treino mental. O nosso cérebro tem que ser treinado.
São habilidades importantes para a gente viver nesse mundo louco, que mudou, que está numa nova dinâmica. E se a gente não se treinar, se a gente não perceber que é importante que a gente desenvolva esta capacidade de discernir acerca de quem somos e de como podemos agir pelo bem-estar pessoal, a gente vai enlouquecer. Já estamos, né? Diga-se de passagem. Tem algum comentário aqui legal, alguma dúvida? Eu tô aqui falando um monte, trazendo todas as técnicas, tô sendo bem direta, porque eu quero esse povo aqui, gente, acordando amanhã bem. Pelo amor de Deus. Olha a vida que você tem, cara. Você tá vivo, você tem saúde. Então vamos projetar isso pra nossa vida, vamos buscar formas. E eu não tô falando isso aqui pra te criticar, tá? Porque da mesma forma como eu também já passei disso, eu sei que já passei por isso, eu sei que é difícil. Eu não vou ficar aqui falando que quem não faz atividade física é preguiçoso, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade para fazer isso. Não é fácil. O nosso cérebro não tá acostumado a isso. Então eu sei que não é fácil. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu quero te trazer ferramentas práticas, técnicas e maneiras diferentes para que você entenda como que você pode aplicar isso amanhã na tua vida. Amanhã, para que amanhã você acorde e lembre de tudo isso. E busque, explore dentro de você, a partir do teu autoconhecimento, dessa tua jornada pessoal, como que você pode começar a ter uma manhã mais saudável e mais ativa na direção da tua saúde e do bem-estar. A Luana falou que resolveu fazer atividade física e que melhorou muito. Ela disse que já testou técnicas de respiração e yoga e deu super certo. Pediram para salvar essa live, pode deixar que vai ficar salva aqui no feed. Não se preocupem. E o que mais que eu quero falar? Para finalizar, gente, um treino de respiração que é muito legal e ajuda muito nesse processo de pensamento acelerado e mal-estar físico que muitas vezes acontece pela manhã. Respiração quadrada. Existem muitas técnicas, quanto mais você pratica, mais eficiente é o resultado imediato, isso é um fato, né? Tudo se melhora com a prática e não existe segredo, tem que praticar. Mas, se você minimamente, pro nível de ansiedade e de crises que temos apresentado hoje, se você minimamente levar consciência para tua respiração e estabelecer um ritmo, acredita em mim, isso já vai mudar. E eu quero amanhã que essas 10 pessoas que estão me acompanhando aqui, caso tentem, caso façam e treinem amanhã, venham me contar depois, no comentário da live que eu vou deixar aqui no feed. Adelaide, eu fiz e ajudou. Adelaide, eu escolhi fazer isso aqui e ajudou. Adelaide, tô te trazendo várias técnicas. Escrita, treino de memória e foco, treino de respiração que eu tô passando aqui, treino de meditação, atividade física. Cara, vai atrás. E vai atrás com a clareza de que isso é pelo teu bem-estar. De que isso vai te trazer maior discernimento e lucidez. Porque pensamento negativo é um estado de ruminação no qual estamos propensos, todos e todas nós, a cair neles. Beleza? Então vamos lá. Respiração quadrada, puxando o fiozinho de novo, que eu fico desenvolvendo. Tu vais inspirar em 3. E olha só, em 3 é um ritmo super simples. A gente geralmente treina com 10, com 8, porque amplia muito mais esse estado de estabilidade e foco. Mas eu não vou fazer isso com a galera que tá assistindo isso aqui, porque eu não sei quem treina e quem não treina. Então, respira em 3, segura em 3, conta mentalmente, 1, 2, 3 e solta. 1, 2, 3 e fica sem ar. 1, 2. Respira de novo. 1, 2, 3. Eu acho que eu consigo fazer em 4. Ótimo, faz em 4. 1, 2, 3, 4. Segura. E aí começa a perceber também, por exemplo, se tu segura o ar, se tu faz isso aqui, E aí tu tensiona todo o teu corpo. Não, segura o ar e solta. Começa a... E aí esse fluxo de ar, acompanhado com o ritmo, já vai atuar no teu batimento cardíaco.
Isso já vai mudar a qualidade dos seus batimentos cardíacos, isso já vai mudar o teu nível de presença e, daí um passo para você mudar o foco e agir na direção de uma ação, de uma atividade, para que você tenha um dia mais produtivo, para que você consiga de fato se desvencilhar e lidar melhor com esses pensamentos negativos que podem acontecer, certo? O que mais temos aqui? Ensina a respiração quadrada. Ensinei! Falei aqui. Inspira 3, segura 3, solta 3, fica sem ar. Sem ar. Inspira. Tu vais fazer 2 tempos de retenção. Por que chama quadrada? Porque são 4 tempos. Inspirou, segurou com ar, expirou, segurou sem ar, né? 4 tempos iguais. Um quadradinho, né? Isso aqui não é um quadrado, mas tudo bem. Um quadrado, beleza? Então, por isso que chama respiração quadrada. Você vai fazer isso. Faz isso, ó. Põe um cronômetro no celular. E olha só que legal, gente. Eu tenho certeza que para quem tá assistindo aqui e tem essa sensação de ruminação negativa pela manhã, o simples fato de você agora se comprometer em fazer um pouquinho de alguma dessas técnicas amanhã de manhã e fizer isso, gente, pro cérebro, o nosso cérebro, ele adora antecipar as paradas. A última formação cerebral é o nosso córtex, o neocórtex. Ele é a última parte da evolução humana que foi desenvolvida, que nos deu esse caráter de pensamento, de cognição, de racionalidade, né? Então, ele é considerado a última parte evolutiva de construção do nosso cérebro. E ele adora antecipação. Ama demais. Então, se tu já estás antecipando, por exemplo, que tu vais testar uma dessas técnicas amanhã, e amanhã testar, pronto, dopamina na veia. O cérebro fala, eba, consegui, fiz. 2 minutos, mas fiz. E outra, não vai te comprometer a fazer 1 hora, 30 minutos, 40, não, 5. Te peço só 5 minutos. 3, na verdade não tenho 5 minutos, 3 minutos. Pronto, acabou. Tu já vai gerar uma dopamina ali, porque tu tá antecipando o que tu vais fazer. Olha só que louco, né? É interessante a gente entender isso. Qual que é a característica instintiva do nosso cérebro, enquanto animais mesmo que somos, para que isso também vá na direção de como podemos treinar melhor esse nosso pensamento, administrando, dominando crises de ansiedade e vivendo com mais qualidade, lucidez e bem-estar. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se tiverem dúvidas, se quiserem compartilhar com amigos e amigas este conteúdo que eu preparo para vocês, que eu faço com muito amor e carinho, porque eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas possam ter vidas melhores, saírem do piloto automático para de fato terem mais saúde, bem-estar e realmente fazerem coisas na direção daquilo que elas acreditam. Então, eu agradeço de coração por todo mundo que ficou aqui. Um beijo, espero ter ajudado e até!